Capítulo 7. A morte do príncipe. Julho, 1883. De Fabrício conhecia desde sempre aquela sensação. Havia dezenas de anos que ele sentia o fluido vital, a faculdade de existir, a vida em suma, talvez até a vontade de viver, desprendendo-se de si, vagarosa mas continuamente, como os pequenos grãos de areia que escorregam um a um, sem pressa e sem detença, pelo estreito orifício da ampulheta. Em certos momentos de atividade intensa, de grande atenção, esse sentido de contínuo abandono desaparecia para reaparecer, imperturbável, nos fugazes momentos de silêncio ou de introspecção, tal como um zumbido contínuo nos ouvidos ou como um bater de pêndulo se impõe quando tudo o resto se cala. E, nesse momento, apercebemo-nos de que eles sempre ali estiveram, vigilantes, mesmo quando se não ouviam. Fora desses instantes, bastava-lhe sempre um mínimo de atenção para ouvir o sussurro daqueles grãos de areia que deslizavam levíssimos para longe, daqueles átomos de tempo que se lhe evadiam do espírito e para sempre o deixavam. A sensação, de resto, não andava, de princípio, ligada a qualquer mal-estar. Muito pelo contrário, esta imperceptível perda de vitalidade era prova, a condição, por assim dizer, da sensação de viver. Para ele, afeito a escrutar espaços exteriores ilimitados, a explorar vastíssimos abismos interiores, aquilo estava bem longe de ser desagradável. Era o sentimento de um esboroamento contínuo, miudinho, da personalidade, acompanhada, porém, da vaga esperança de que, algures, essa mesma personalidade se reconstruía. Obrigado, Senhor, menos consciente mas mais ampla. Aqueles grãozinhos de areia não se perderiam, desapareciam apenas para se acumular, quem sabe aonde, e cimentar uma arquitetura mais duradoura. Mas, arquitetura, a bem dizer, não era a palavra exata, era pesada demais, e grãos de areia, de resto, também não. Eram antes como partículas de vapor de água que se evolassem de um pântano estreito, para formar no céu grandes nuvens ligeiras e livres. Às vezes surpreendia-se de que o reservatório vital pudesse ainda conter o que quer que fosse após tantos anos de perdas. Nem mesmo que fosse grande como uma pirâmide. Outras, mais frequentes, orgulhava-se de ser quase o único a perceber-se dessa fuga contínua, enquanto, à sua volta, ninguém parecia sentir o mesmo, e até encontrara nisso motivo para desprezar os outros, como o veterano despreza o recruta que se ilude, julgando as balas que à sua volta silvam moscardos inócuos. São coisas que, sabe-se lá bem porquê, não se confessam, deixa-se que sejam os outros a intuí-las, mas ninguém, à sua volta, as intuíra. Nenhuma das filhas que sonhavam com um além-túmulo idêntico a esta vida, repleto de tudo, de magistrados, cozinheiros e conventos. Nem Estela, que, apesar de devorada pela gangrena da diabetes, se aferrava mesquinhamente a esta vida de padecimentos. Talvez apenas Tancredo tivesse compreendido, por um momento, quando lhe dissera com a sua ironia esquiva: Tu, meu tio, tu cortejas a morte. Agora a corte chegará ao seu fim. A Bela tinha dado sim, a fuga estava decidida, o compartimento do comboio reservado. Porque o caso agora era diferente, mesmo totalmente diferente. Na varanda do Hotel Trinacria, sentado numa poltrona, as suas pernas muito compridas enroladas num cobertor, ele sentia que a vida lhe fugia em ondas imensas, umas após outras, com um fragor espiritual comparável à cachoeira do Reno. Estava-se numa segunda-feira de julho, era meio-dia, e o mar de Palermo, compacto, oleoso, inerte, estendia-se à sua frente, inverosimilmente imóvel, agachado como um cão que se esforça por tornar-se invisível às ameaças do dono. Em vão, o sol, imóvel e perpendicular, lá estava, sobranceiro, especado, de pernas afastadas, a fustigá-lo impiedosamente. O silêncio era absoluto. Sob aquela altíssima luz, De Fabrício não ouvia senão o som interior da vida que rompia de si aos borbotões. Chegará essa manhã mesmo de Nápoles, havia poucas horas, tinha lá ido consultar o professor Sêmula. Acompanhado pela filha já quarentona, Conceta, pelo neto, o pequeno Fabrício, tinha feito uma viagem lúgubre, lenta como cerimônia fúnebre. A barafunda do porto à partida e o burburinho da chegada a Nápoles, o odor acre do camarote, a vozearia incessante daquela cidade paranoica, tinham-no enchido daquela exasperação plangente dos debilíssimos, que os fatiga e os prostra, e que suscita a exasperação contrária nos bons cristãos que têm muitos anos de vida nos alforjes. Tinha querido voltar por terra, decisão imprevista que o médico ainda tentará combater, mas ele insistira, e tão imponente era ainda a sombra do seu prestígio que levará a sua avante. O resultado foi ter de permanecer 36 horas a fio encafuado num caixote sobreaquecido,
sufocado pelo fumo dos túneis que se repetiam como sonhos febris, deslumbrado pelo sol nas passagens descobertas, explícitas como realidades brutais, humilhado pela centena de serviços miúdos que era obrigado a requerer do neto estarrecido. Atravessaram paisagens maléficas, gargantas amaldiçoadas, planuras maláricas e entorpecidas, aqueles panoramas da Calábria e do Basilicate que lhe pareciam bárbaros, quando de facto eram tal qual os sicilianos. A linha ferroviária não estava ainda pronta. No seu último troço, perto de Reggio, fazia um largo desvio por Metaponto, através de plagas lunares que, por escárnio, ostentavam os nomes atléticos e voluptuosos de Crotona e Síbaris. Depois, em Messina, após o mentiroso sorriso do estreito, logo desmentido pelas áridas colinas peloritanas, um novo desvio, demorado como uma cruel moratória processual. Desceram em Catânia, depois de terem trepado até Castrogiovanni. A locomotiva resfolegante, faldas fabulosas acima, parecia ir estoirar como um cavalo que se força. Depois de fragorosa descida, tinham chegado a Palermo. À chegada, as costumeiras máscaras dos familiares com um repintado sorriso de comprazimento pelo bom êxito da viagem. Foi, aliás, pelo sorriso consolativo das pessoas que o aguardavam na estação, do seu fingido, e mal fingido, aspecto alegre, que ele teve a revelação do verdadeiro sentido do diagnóstico de Sêmula, que, a ele, só lhe dissera frases tranquilizadoras. E foi então, depois de ter descido do comboio, quando beijava a nora sepultada em crepes de viúva, os filhos que lhe sorriam alvarmente. Tancredo, de olhos ansiados, Angélica, com a seda do corpete retesada pelos seios maduros, foi então que ouviu. O fragor da cascata. Devia ter desmaiado porque não se lembrava como tinha chegado a carruagem. Achou-se estendido dentro dela com as pernas encolhidas, apenas com Tancredo a seu lado. A carruagem não se mexera ainda, e, de fora, chegava-lhe ao ouvido o pairar dos familiares. Não é nada. A viagem foi longa demais. Com este calor qualquer de nós desmaiaria. Ir até a vila cansá-lo-ia demasiado. Estava de novo perfeitamente lúcido. Dava conta da conversa grave que se desenrolava entre Concetta e Francisco Paulo, da elegância de Tancredo, do seu fato cinzento e castanho aos quadradinhos, do seu chapéu mole castanho, e notou ainda como o sorriso do sobrinho não era desta vez zombeteiro, antes tingido de melancólica afeição. E desta observação tirou o sentimento agridoce de ser amado pelo sobrinho e, também, de saber que estava liquidado, dado que aquela perpétua ironia se resignava a ser escorraçada pela ternura. A carruagem começou a andar e virou à direita. Mas para onde vamos nós, Tancredo? A própria voz o surpreendeu. Havia nela o eco do estrépito interior. Meu tio, vamos para o Hotel Trinacria. Estás cansado e a vila é longe. Descansas uma noite e amanhã vais então para casa. Não te parece bem? Mas então por que não vamos para nossa casa à beira-mar? Ainda é mais perto. Isso, porém, era impossível. A casa não estava mobilada, como bem sabia, se só servia para ocasionais refeições frente ao mar, se nem sequer tinha uma simples cama. No hotel ficarás melhor, tio, terás todas as comodidades. Tratavam-no como a um recém-nascido. De resto, que forças tinha ele senão precisamente as de um recém-nascido? Um médico foi a primeira comodidade que encontrou no hotel. Tinha sido chamado à pressa, durante a sua síncope, quem sabe. Mas não era o doutor Cataliotti, que sempre tratava dele, engravatado de branco, o rosto sorridente atrás de ricos óculos de aro de ouro. Era um pobre diabo, o médico daquele bairro angustiado, testemunha impotente de quantos milhares de agonias miseráveis. Acima da sobrecasaca descosida, alongava-se um pobre rosto macilento, eriçado de pelos brancos, rosto sem ilusões de intelectual famélico. O relógio sem cadeia que tirou do bolso ostentava manchas de verdete que tinham trespassado o dourado postiço. Ele também não passava de um pobre odre que os solavancos do caminho tinham rasgado e que derramava, sem o saber, as últimas gotas de azeite. Tomou o pulso a de Fabrício, receitou-lhe gotas de cânfora, mostrou os dentes cariados num sorriso que queria ser tranquilizador mas que, ao invés, pedia desculpa, e foi-se embora com passos de veludo. Depressa chegaram da farmácia vizinha as gotas, fizeram-lhe bem, sentiu-se um pouco menos débil, mas o ímpeto do tempo que fugia de si não diminuiu de fúria. De Fabrício olhou-se ao espelho do armário, mas depressa reconheceu o seu fato, que se reconheceu a ele mesmo, muito grande, ressequido, as faces encovadas, barba de 3 dias, mais pareciam daqueles ingleses maníacos que deambulam nas gravuras dos livros de Júlio Verne, que costumava, pelo Natal, oferecer ao pequeno Fabrício.
Um leopardo em péssima forma. Por que razão havia de querer Deus que ninguém morresse com a própria cara? Porque a todos assim sucede, morre-se com uma máscara no rosto, mesmo os jovens, mesmo aquele soldado de cara mascarrada, mesmo Paulo, quando tinham levantado do passeio, a face contraída e retalhada, enquanto gente perseguia na poeira o cavalo que o derrubara. E se nele, que era velho, o fragor da vida em fuga era tão poderoso, qual não devia ter sido o tumulto daqueles reservatórios ainda plenos que se esvaziavam num instante daqueles pobres corpos juvenis? Gostaria de transgredir quanto pudesse aquela absurda regra de camuflagem forçada. Sentia, porém, que não podia, que levantar a navalha teria sido como, há tempos, erguer, sei lá, a escrivaninha. É preciso chamar um barbeiro, disse a Francisco Paulo. Mas de súbito pensou, não. É uma regra do jogo, odiosa mas formal. Barbeiam-me depois. E disse em voz alta, deixa estar. Depois pensamos nisso. A ideia deste extremo abandono do cadáver, com o barbeiro dobrado sobre ele, não o perturbou. O criado de quarto entrou com a bacia de água tépida e uma esponja, tirou-lhe o casaco e a camisa, lavou-lhe a cara e as mãos, como se lava um menino, como se lava um morto. A fuligem de dia e meio de comboio tornou funérea também a água. Naquele quarto baixo sufocava-se, o calor levedava os cheiros, exaltava o bafio das peluches mal espanejadas, as sombras de escaravelhos ali esmagados às dezenas reapareciam nos odores medicamentosos, saindo da mesa de cabeceira, recordações tenazes de urinas antigas e diversas entristeciam o quarto. Mandou abrir as persianas. O hotel estava na sombra, mas a luz, reflectida por um mar metálico, cegava. Melhor isso, porém, que aquele fedor à prisão. Mandou levar uma poltrona para a varanda e, apoiado ao braço de alguém, arrastou-se até lá fora. Depois daquele par de metros, sentou-se com a sensação de restauro que experimentava, outrora, ao repousar após 4 horas de caça na montanha. Diz a toda a gente que me deixe em paz, sinto-me melhor, quero dormir. Tinha sono, de facto, mas achou que ceder agora modorra era tão absurdo quanto comer uma fatia de torta antes de desejado banquete. Sorriu. Sempre fui um guloso muito prudente. E ali ficou ele, imerso no imenso silêncio exterior, no pavoroso alarido interior. Conseguiu voltar a cabeça para a esquerda. No flanco do Monte Pelegrino lá estava a fenda na cadeia de montanhas, e mais longe, as 2 colinas ao pé das quais era sua casa. Assim inacessível, parecia-lhe muito longínqua. Tornou a pensar no observatório, nos telescópios destinados daí em diante a decênios de poeira, no pobre padre Pirrone, que era, também ele, poeira, nos quadros das suas propriedades, nos monos da tapeçaria, no grande leito de cobre onde expirara sua querida Estela. Em todas essas coisas que agora lhe pareciam humildes, se bem que preciosas, nesses entrelaçamentos de metal, nessas tramas de fio, nessas telas recobertas de terra e de sucos de ervas, a que lhe dava vida e que, dentro em pouco, se precipitariam, inocentes, num limbo feito de abandono e de ouvido. O coração contraiu-se-lhe, esqueceu a própria agonia ao pensar no fim iminente dessas pobres coisas tão amadas. A fita inerte de casas atrás de si, a barreira dos montes, as extensões flageladas pelo sol, também o impediam de pensar claramente em Dona Fugata. Parecia-lhe uma moradia surgida em sonhos, não mais sua, parecia-lhe. De seu não tinha agora senão aquele corpo acabado, aquelas lajes de ardósia debaixo dos pés, aquele precipício de águas tenebrosas a caminho do abismo. Estava só, náufrago à deriva numa jangada à mercê de correntes indomáveis. Havia os filhos, é certo. Os filhos. O único que se lhe assemelhava, João, fora-se em boa hora. Todos os 2 anos, enviava-lhe saudades de Londres. Já se não ocupava de carvão e comerciava em diamantes. Depois de Estela falecer, chegará com o endereço dela um bilhete e, pouco depois, um pequeno embrulho com uma pulseira. Aquele, sim. Também ele cortejara a morte. Com o abandono de tudo organizara mesmo para si aquele tanto de morte de que é possível dispor continuando a viver. Mas os outros. Havia ainda os netos. O pequeno Fabrício, o mais jovem dos Salinas, tão belo, tão vivo, tão gentil, tão odioso. Com a sua dupla dose de sangue málvica, com os seus instintos de gozador, com as suas tendências para uma elegância burguesa. Era inútil tentar acreditar no contrário. O último Salina era ele, gigante mirrado que agonizava agora na varanda de um hotel. Porque o significado de uma linhagem nobre está todo nas tradições, quer dizer, nas recordações vitais,
e ele era o último a possuir recordações insólitas, distintas das outras famílias. O pequeno Fabrício, esse, quando muito, havia de ter recordações banais, iguais às dos companheiros de liceu, recordações de merendas econômicas, de partidinhas maldosas a professores, de cavalos adquiridos com o olho mais no preço que em seus méritos, e o sentido do nome transformar-se-ia nele em pompa vazia, amargurada sempre pela preocupação de poder em outros estadiar mais que ele. Depois desenrolar-se-ia a caçada ao matrimônio rico, quando esta se tornasse a rotina habitual, e não uma aventura audaz, uma verdadeira rapina como fora o casamento de Tancredo. As tapeçarias de Dona Afugata, os amendoais de Ragatizi, talvez, sabe Deus, a fonte de Anfitrite, das coisas venerandas e frágeis que eram, teriam a fortuna grotesca de serem metamorfoseados em terrinas de foie-gras depressa digeridas, em mulherizinhas de Beatacla mais efêmeras que seus arrebiques. E dele subsistiria tão só a recordação de um velho e colérico avô que tinha esticado o pernil por uma tarde de julho, mesmo a tempo de impedir o rapaz de ir a banhos a Livorno. Não fora ele mesmo quem dissera que os Salinas seriam sempre os Salinas? Enganara-se. O último era ele. Garibaldi, esse vulcano barbudo, tinha vencido finalmente. Do quarto vizinho, aberto para a mesma varanda, chegou-lhe a voz de Conceta. Não havia outra coisa a fazer. Era preciso que viesse, não me consolaria nunca se o não tivessem chamado. Compreendeu logo, tratava-se do padre. Por momentos teve a ideia de recusar, de mentir, de se pôr a gritar que estava muitíssimo bem, que não precisava de coisa alguma. Depressa, porém, compreendeu o ridículo das suas intenções. Era o príncipe de Salina e como um príncipe de Salina devia morrer, com padre e tudo mais. Conceta tinha razão. Por que motivo, de resto, devia ele subtrair-se ao que era desejado por milhares de outros moribundos? Calou-se, à espera de ouvir a sineta do viático. Logo a ouviu. A paróquia da Pietà era quase defronte. O som argentino e festivo galgava as escadas, e rompia pelo corredor, tornou-se agudo quando a porta se abriu. Precedido pelo gerente do hotel, um suíço irritadíssimo por ter moribundo durante o seu exercício, o padre Bálsamo, o pároco, entrou, transportando sob a píchide o Santíssimo protegido por estojo de coiro. Tancredo e o jovem Fabrício ergueram a poltrona, trouxeram-na outra vez para o quarto, os outros tinham se ajoelhado. Mais com o gesto que com a voz, o príncipe ordenou. Saiam, saiam. Queria confessar-se. As coisas fazem-se ou não se fazem. Saíram todos, mas quando houve que falar apercebeu-se de que não tinha grande coisa a dizer. Recordava-se de alguns pecados precisos, mas pareciam-lhe tão mesquinhos que, para ser franco, não valia a pena ter importunado um digno sacerdote em dia de canícula como aquele. Não que se sentisse inocente, era antes toda a sua vida que sentia culpável, não este ou aquele facto singular, e isto já não tinha ele tempo de dizer. Os seus olhos exprimiram, sem dúvida, uma perturbação qualquer que o sacerdote tomou por expressão de contrição, como de facto, em certo sentido, era. Foi absolvido. O queixo, ao que parecia, devia apoiar-se-lhe sobre o peito porque o padre teve de se ajoelhar para lhe insinuar a sagrada partícula entre os lábios. Depois foram pronunciadas as sílabas imemoriais que aplanam o caminho, e o sacerdote retirou-se. Já não tornaram a levar a poltrona para a varanda. O pequeno Fabrício e Tancredo sentaram-se ao pé dele e cada um lhe agarrava uma das mãos. O rapaz olhava-o fixamente, com a curiosidade natural de quem assiste à sua primeira agonia, e nada mais. Quem morria não era um homem, era um avô, o que era muito diferente. Tancredo apertava-lhe a mão e falava muito, falava alegremente, expunha projetos a que o associava, comentava os factos políticos, era deputado, fora-lhe prometida a legação em Lisboa, conhecia uma data de anedotas secretas e saborosas. A voz nasal, o vocabulário subtil delineavam um friso fútil por sobre o borbotar, cada vez mais fragoroso, das águas da vida. O príncipe sentirá-se grato por aquele pairar e apertava-lhe a mão com grande esforço, mas com pouco resultado. Estava-lhe grato, mas não o ouvia. Fazia o balanço consumptivo da sua vida. Queria ajoeirar do imenso acervo de cinzas do passivo as palhetas de ouro dos momentos felizes. Ei-los, 2 semanas antes do casamento, 6 semanas depois. Meia hora por ocasião do nascimento de Paulo, quando sentiu o orgulho de ter prolongado de um pequeno ramo a árvore da casa Salina. O orgulho fora abusivo, sabia-o agora, mas existira deveras. Algumas trocas de impressões com João antes deste desaparecer, alguns monólogos, para ser verdadeiro, durante os quais julgara descobrir no rapaz alma semelhante à sua. Muitas horas no observatório,
absortas na abstração dos cálculos e na procura do inatingível. Mas estas horas podiam deveras ser colocadas no ativo da sua vida? Não seriam antes uma benesse antecipada de beatitudes mortuárias? Que importava, tinham existido. Na estrada, embaixo, entre o hotel e o mar, um realejo parou e pôs-se a tocar na doida esperança de comover forasteiros que naquela estação não havia. Remoía, tu que para Deus abriste as asas. O que restava de Fabrício pensou em quanto fel aquelas músicas mecânicas não misturariam, naquele mesmo momento, por toda a Itália, a quem sabe quantas agonias. Tancredo com a sua intuição correu à sacada, atirou uma moeda, fez-lhe sinal para se calar. O silêncio lá fora fechou-se sobre si, o alarido interior agigantou-se. Tancredo. De certo, muito do ativo do balanço era Tancredo, a sua compreensão tanto mais preciosa quanto tingida de ironia, o gozo estético de vê-lo desembaraçar-se por entre as dificuldades da vida, a afeição zombeteira como convém que seja toda afeição. Depois, os cães, Fufi, a enorme Mobs da sua infância, Tom, o impetuoso cão de água confidente e amigo, os olhos mansos de Svelio, a deliciosa estupidez de Bendicó, as patas acariciadoras de Pop, o pointer que neste momento devia procurá-lo debaixo das moitas e das poltronas da vila e que não mais o encontraria. Um ou outro cavalo, mas estes jamais distantes e estranhos. Havia ainda as primeiras horas dos seus regressos a Dona Fugata, o sentido de tradição e perenidade expresso em pedra e em água, o tempo congelado, o tiroteio alegre de algumas caçadas, o massacre afectuoso de lebres e perdizes, algumas boas gargalhadas com Tumeio, alguns minutos de compunção no convento entre o cheiro a mofo e a confeitos. Havia mais? Sim, havia mais, mas já eram pepitas misturadas de terra. Os momentos de satisfação em que dera respostas cortantes a tolos, a alegria de descobrir que na beleza e no caráter de Conceta se perpetuava uma verdadeira Salina. Um ou outro momento de fúria amorosa. A surpresa ao receber a carta de Arago em que espontaneamente este o felicitava pela exactidão de difíceis cálculos relativos ao cometa de Huxley. E por que não? A exaltação pública quando receberá a medalha na Sorbona, a sensação delicada de algumas finíssimas sedas de gravata, o odor de certos couros macerados, o aspecto ridente, o aspecto voluptuoso de algumas mulheres encontradas na rua. A que entrevira ainda ontem na estação de Catânia, misturada na multidão com seu vestido de viagem marrom e luvas de camurça, que parecia, de fora, procurar-lhe o rosto desfeito escondido no compartimento sebento do comboio. Que gritaria à da multidão. Sanduíches. Segunda Corriere dell'L Sola. E depois o arfar do comboio cansado, sem fôlego. E aquele sol atroz à chegada, aquelas expressões fingidas, o irromper da catarata. Na sombra que subia tentou contar o tempo que deveras viverá. O seu cérebro já não resolvia o simples cálculo. 3 meses, 20 dias, um total de 6 meses, 6 por 8, 84, 48.000. 1840000. Reagiu. Tenho 73 anos, por alto terei vivido, verdadeiramente vivido, um total de 2, 3 anos o máximo. E o sofrimento, o tédio, quanto tinham durado? Inútil cansar-se a fazer contas, todo o resto, 70 anos. Sentiu que as mãos já não apertavam as do neto e do sobrinho. Tancredo levantou-se à pressa e saiu. Não era já um rio que irrompia de si, mas um oceano, tempestuoso, eriçado de espuma e de vagalhões desenfreados. Devia ter tido outra síncope porque deu por si a estenderem-no na cama. Alguém lhe tomava o pulso. Pela janela, o reflexo desapiedado do mar deslumbrava-o. No quarto ouvia-se um sibilar. Era o seu estertor, não o sabia. À sua volta havia uma pequena multidão, um grupo de pessoas estranhas que o olhavam fixamente com expressão estarrecida. Pouco a pouco lá as foi reconhecendo. Conceta, Francisco Paulo, Carolina, Tancredo, o pequeno Fabrício. Quem lhe tomava o pulso era o doutor Cataliotti. Julgou sorrir-lhe as boas-vindas, mas ninguém se apercebeu. Todos, excepto Conceta, choravam, até Tancredo, que dizia, tio, querido tio. De repente, de entre o pequeno grupo, surgiu uma jovem, esbelta, de vestido de viagem marrom de ampla tournure, de chapéu de palha ornado com um véu de bolinhas que não conseguia esconder-lhe a maliciosa formosura do rosto. Insinuava a mão pequena, com luvas de camurça, entre os cotovelos dos que choravam, pedia desculpa, aproximava-se. Era ela, a criatura desejada desde sempre, que vinha buscá-lo,
Estranho que, jovem como era, se lhe tivesse rendido. A hora de partir o comboio devia estar próxima. Já perto dele, face a face, levantou o véu e, assim, púdica mas pronta a ser possuída, pareceu-lhe mais bela ainda que nunca antes, quando entrevista nos espaços estelares. O fragor do mar aplacou-se de todo. Capítulo 8. Maio, 1910. Quem ia de visita às velhas meninas Salina encontrava quase sempre pelo menos um chapéu de padre sobre as cadeiras da antecâmara. As meninas eram 3. Lutas secretas pela hegemonia caseira tinham-nas oposto, e cada uma delas, caráter forte a seu modo, queria ter confessor particular. Como naquele ano de 1910 se usava ainda, as confissões faziam-se em casa e os escrúpulos das penitentes exigiam que fossem muitas vezes repetidas. Ora, a esse pequeno pelotão de confessores é necessário acrescentar ainda o capelão que todas as manhãs vinha celebrar missa na capela privada, o jesuíta que assumirá a direção espiritual geral da casa, monges e padres que vinham arrecadar dádivas para esta ou aquela paróquia ou obra pia. E compreender-se-á então como o vai-vem de sacerdotes era incessante. E por que a antecâmara da Vila Salina mais parecia muitas vezes aquelas lojas de Roma à volta da Piazza Delia Minerva, que expõe nas montras tudo quanto há de chapéus eclesiásticos possíveis e imagináveis, desde os flamejantes, de cardeal aos cor de tição, dos curas de aldeia. Então, naquela tarde de maio de 1910, a reunião de chapéus era deveras sem precedentes. A presença do vigário-geral da Arquidiocese de Palermo anunciava-se por um vasto chapéu de fino castor e delicada cor purpurina, muito bem arrumado em cadeira separada, só com uma luva ao lado, à direita, de seda tecida na mesma cor delicada. A do seu secretário por uma luzidia peluche negra de pelos longos, de copa circundada por fino cordãozinho violeta. A de 2 padres jesuítas por humílimos chapéus de feltro, tenebroso, símbolos de reserva e de modéstia. O chapelico do capelão jazia numa cadeira isolada, como convém ao de uma pessoa submetida a inquérito. A reunião daquele dia não era de facto coisa de pouca monta. De harmonia com disposições pontifícias, o cardeal arcebispo tinha iniciado uma inspeção aos oratórios privados da arquidiocese, com o objetivo de se assegurar dos méritos das pessoas que tinham a permissão de neles mandar dizer missa, da conformidade da decoração e do culto com os cânones da igreja, da autenticidade das relíquias neles veneradas. A capela da Signorina Salina era a mais conhecida da cidade e uma das primeiras que sua eminência se propunha a visitar. E precisamente para tomar disposições com vista a esse acontecimento, fixado para o dia seguinte de manhã, Monsenhor, o vigário-geral, deslocara-se à Vila Salina. A cúria arquiepiscopal tinham chegado, destilado sabe Deus através de que filtros, rumores desagradáveis sobre aquela capela, não evidentemente em relação aos méritos das proprietárias e do seu direito a cumprir na própria casa os seus deveres religiosos, estes eram pontos fora de discussão. E nem mesmo se punha em dúvida a regularidade e a continuidade do culto, coisas quase perfeitas, se abstraísse uma exagerada relutância, de resto compreensível, da Signorina Salina em fazer participar nos ritos sacros pessoas estranhas ao seu mais íntimo círculo familiar. A atenção do cardeal fora atraída para uma imagem venerada na vila e para as relíquias, para as dezenas de relíquias, expostas na capela. Sobre a autenticidade destas corriam os boatos mais inquietantes e desejava-se que a sua genuinidade fosse comprovada. O capelão, apesar de ser eclesiástico de boa cultura e de melhores esperanças, fora repreendido com energia por não ter aberto suficientemente os olhos às velhas senhoras. Receberá, se é lícito exprimirmos-nos assim, uma verdadeira lavagem de tonsura. A reunião tinha lugar no salão central da vila, o dos macacos e dos papagaios. Num divã coberto de pano azul debruado a vermelho, aquisição de há 30 anos, que destoava desagradavelmente com as tintas evanescentes da preciosa decoração, sentavam-se a Signorina Concetta com Monsenhor, o vigário-geral, à direita. De cada lado do divã 2 poltronas a ele semelhantes acolhiam a Signorina Carolina e um dos jesuítas, o padre Conte, enquanto a Signorina Catarina, que tinha as pernas paralisadas, estava instalada na sua cadeirinha de rodas e outros 2 eclesiásticos se contentavam com cadeiras cobertas de seda igual à decoração, que pareciam então a todos de menor mérito que as invejadas poltronas. As 3 irmãs andavam à roda dos 70, um pouco mais, um pouco menos. Concetta não era mais velha, mas a luta hegemônica, a que se fez referência de início, encerrará-se a tempos com a debelatio das adversárias. Deste modo, e como mostrará bem a sua força, ninguém pensaria jamais em contestar-lhe as funções de dona de casa. Na sua pessoa subsistiam ainda restos da passada beleza,
gorda e imponente nos seus rígidos vestidos de moiré negra, usava os cabelos muito brancos levantados sobre a cabeça, de modo a descobrir a fronte quase indemne. Isto, juntamente com olhos desdenhosos e uma contracção rancorosa sob o nariz, conferia-lhe aspecto autoritário e quase imperial, a tal ponto que um sobrinho seu, tendo entrevisto um dia, já não sabia em que livro, o retrato de uma czarina ilustre, chamava-lhe em família a Grande Catarina, alcunha inconveniente que, de resto, a total pureza da vida de Conceta e a absoluta ignorância do sobrinho em matéria de história russa tornavam no fim de contas inocente. A conversa durava 1 hora. Já se tomara café e fazia-se tarde. Monsenhor, o vigário, resumia os seus argumentos. Sua Eminência deseja paternalmente que o culto celebrado em privado seja conforme os mais puros ritos da Santa Madre Igreja, e é precisamente por isso que a sua atenção se dirige em primeiro lugar para a vossa capela, porque ela sabe como a vossa casa esplende, farol de luz, sobre o laicado de Palermo, e deseja que da inatacabilidade dos objetos venerados brote maior edificação para vós próprias e para todas as almas religiosas. Conceta calava-se, mas Carolina, a irmã mais velha, explodiu. Temos então de nos apresentar diante das pessoas das nossas relações como acusadas. Isto de uma inspeção à nossa capela, desculpe-me que lhe diga, Monsenhor, não devia sequer ter passado pela cabeça de Sua Eminência. Monsenhor sorria, divertido. Minha senhora, não imagina quanto a vossa emoção é grata a meus olhos. Ela é a expressão de uma fé ingênua, absoluta, gratíssima à Igreja e, certamente, a nosso Senhor Jesus Cristo, e é tão só para fazer florescer mais essa fé e para purificar que o Santo Padre recomendou estas revisões, que aliás se estão realizando há alguns meses em todo o mundo católico. A referência ao Santo Padre não era, para dizer a verdade, oportuna. Carolina, de facto, pertencia àquela categoria de católicos que estão persuadidos de que possuem as verdades religiosas mais a fundo que o próprio Papa, e algumas moderadas inovações de Pio X, a abolição de algumas festas secundárias, por exemplo, tinham-na já exasperado anteriormente. Esse Papa faria melhor se ocupasse do que lhe diz respeito. E porque lhe surgiu a dúvida de ter ido demasiado longe, persignou-se, murmurou um Glória Patri. Conceta interveio. Não digas coisas que não pensas, Carolina. Que impressão levará de nós Monsenhor aqui presente? Este, para dizer a verdade, sorria mais que nunca. Pensava apenas que se encontrava em face de uma garota envelhecida na estreiteza de ideias e de práticas pouco esclarecidas. E, benigno, perdoava. Monsenhor pensa que se encontra diante de 3 santas senhoras, disse ele. O padre Conte, o jesuíta, quis diminuir a tensão. Eu, Monsenhor, estou entre os que melhor podem confirmar as vossas palavras. O padre Pirrone, cuja memória é venerada por quantos o conheceram, falava-me muitas vezes, era eu noviço, do santo ambiente em que estas senhoras foram educadas. De resto, o nome de Salina basta como referência. Monsenhor queria chegar a factos concretos. Melhor, Signorina Conceta, agora que tudo está esclarecido, gostaria de visitar, se mo permitem, a capela, para poder preparar Sua Eminência para as maravilhas de fé que verá amanhã. No tempo do príncipe Fabrício não havia capela na vila. A família toda deslocava-se à igreja nos dias de guarda, e até o padre Pirrone, para celebrar a sua missa, tinha todas as manhãs de andar um bom pedaço de estrada. Depois da morte do príncipe Fabrício, porém, quando, por várias complicações de sucessão que seria fastidioso narrar, a vila se tornou exclusiva propriedade das 3 manas, estas pensaram logo em montar oratório próprio. Escolheram uma sala um tanto fora de mão que, com as suas meias colunas de granito fingido encastoadas nas paredes, despertava tenuíssima reminiscência à Basílica Romana. Do centro do tecto mandaram raspar uma pintura inconvenientemente mitológica, alindaram o altar e pronto. Quando Monsenhor entrou, a capela estava iluminada pelo sol da tarde moribunda, e, em cima do altar, o quadro veneradíssimo pelas solteironas, em plena luz. Tratava-se de uma pintura no estilo de Cremona, que representava uma jovenzinha delicada, bastante agradável, olhos voltados ao céu, abundantes cabelos esparsos em graciosa desordem sobre os ombros, seminua. Na mão direita apertava uma carta machucada. A sua expressão era de comovida expectativa não isenta de certo júbilo que lhe brilhava nos olhos candidíssimos. Ao fundo verdejava suavemente a paisagem lombarda. Nada de Jesus meninos, nem de coroas, nem de serpentes, nem de estrelas. Nenhum, em suma, daqueles símbolos que sonham acompanhar a imagem de Maria. O pintor devia talvez ter se fiado em que a expressão virginal era suficiente para identificar. Monsenhor aproximou-se, subiu um degrau do altar, e, sem se ter persignado,
Quedou-se a olhar para o quadro durante minutos, exprimindo sorridente admiração, como se fosse crítico de arte. Atrás dele as irmãs benziam-se e murmuravam ave-marias. O prelado desceu o degrau, voltou-se e... Uma bela pintura, disse, muito expressiva. Uma imagem milagrosa, Monsenhor, miraculosíssima, explicou Catarina, a pobre enferma, debruçando-se do seu instrumento de tortura ambulante. Quantos milagres não tem feito? Carolina continuou. Representa Nossa Senhora da Carta. A Virgem entrega a Santa Missiva e invoca do Filho Divino a proteção para o povo de Messina. Proteção que foi gloriosamente concedida, como se viu dos muitos milagres havidos por ocasião do terremoto de há 2 anos. Bela pintura, minha senhora. Qualquer que seja o assunto é uma obra de arte e isso é necessário ter em conta. Voltou-se depois para as relíquias. Nada menos de 74 cobriam inteiramente as 2 paredes ao lado do altar. Cada uma encerrada em moldura contendo um cartãozinho com a indicação de que coisa se tratava e um número referente à documentação que a identificava. Os documentos, em si, muitos deles volumosos e carregados de selos, estavam fechados numa caixa forrada de damasco, num canto da capela. Havia molduras de prata lavrada e de prata lisa, molduras de cobre e de coral, molduras de tartaruga, havia as de filigrana, de madeiras raras, de bucho, de veludo vermelho e de veludo azul, grandes, minúsculas, octogonais, quadradas, redondas, ovais, molduras que valiam patrimônios e molduras compradas em feiras da ladra. Todas iguaizinhas para aquelas almas devotas e exaltadas pela religiosa tarefa de dragões de sobrenaturais tesouros. Fora Carolina a verdadeira alma dessa coleção. Tinha desencantado uma tal Dona Rosa, velha gordíssima, meia monja, que possuía relações frutuosas em todas as igrejas, todos os conventos, todas as obras pias de Palermo e arredores. Ora, tinha sido Dona Rosa trazer, todos os 2 meses, para a Vila Salina, uma relíquia de santo envolta em papel de seda. Conseguirá, dizia ela, arrancá-la à paróquia em apuros ou à casa nobre em decadência. Se o nome do vendedor nunca fora mencionado, era apenas por compreensível, e até louvável, descrição, e, por outro lado, as provas de autenticidade que ela trazia e entregava sempre ali estavam, claras como o dia, escritas como eram em latim ou em caracteres misteriosos que lhes diziam ser gregos ou siríacos. Conceta, a administradora e tesoureira, pagava. Depois era a procura e a adaptação de molduras. E de novo a imperturbável Conceta pagava. Tempo houve, que ainda durou um bom par de anos, em que aquela fúria colecionadora chegou a perturbar o sono de Carolina e Catarina. De manhã contavam uma outra sonhos de achados miraculosos que esperavam se realizassem, como acontecia muitas vezes depois de confidenciarem suas visões a Dona Rosa. O que sonhava Conceta não o sabia ninguém. Depois Dona Rosa morreu e o afluxo das relíquias cessou quase de todo, de resto já sobreviera certa saciedade. Monsenhor olhou, apressado, algumas das molduras mais ao alcance da vista. Tesouros, dizia-o, autênticos tesouros. Que maravilha de molduras! Depois felicitando-as por tão belos tesouros, assim mesmo, dantescamente, e prometendo voltar no dia seguinte com sua eminência, sim, às 9 em ponto, fez a genuflexão, persignou-se, virado para uma modesta Madonna de Pompeia pendurada numa parede lateral, e saiu do oratório. Depressa ficaram as cadeiras da anticâmara viúvas dos seus chapéus, e os eclesiásticos subiram para 3 carruagens do arcebispado, que, com seus cavalos murcelos, tinham ficado à espera no pátio. Monsenhor fez questão em levar na sua carruagem o capelão, o padre Tita, que com esta distinção ficou muito desvanecido. As seges lá se puseram a caminho e Monsenhor guardava silêncio. Costearam a opulenta Vila Falconeri, com a sua buganvília em flor transbordando do muro do jardim, esplendidamente tratado, e quando atingiram a descida para Palermo, entre laranjais, Monsenhor disse: com que então o meu amigo, padre Tita, teve fígados para celebrar durante anos o santo sacrifício diante daquela serigaita? Daquela fulana que recebeu bilhete a marcar encontro e que espera o amante? Não me venha cá dizer que também o senhor julgava estar em presença de uma imagem santa? Monsenhor, sou culpado, sei-o bem. Mas não é fácil afrontar a signorina Salina, a signorina Carolina, principalmente, o senhor não pode saber o que isso é. Monsenhor arrepiou-se com a recordação. Meu filho, tocaste a chaga com o dedo, e isso será tomado em consideração. Carolina fora desafogar a ira escrevendo a Clara, a irmã casada que vivia em Nápoles. Catarina, cansada talvez da interminável e penosa palestra, tinha sido posta na cama.
Conceta voltou ao seu quarto solitário. Este era um daqueles quartos, tantos são que seria mais justo dizer que todos são assim, que tem duas faces, uma, a mascarada, que mostram ao visitante ignaro, a outra, a face nua, que se revela só a iniciados, a seu dono antes de mais, ao qual se manifestam na sua esquálida essência. Era um quarto assoalhado e sobranceiro ao profundo jardim. Num canto, a cama alta com 4 travesseiros. Conceta sofria do coração e tinha de dormir quase sentada. Nenhum tapete, mas um soberbo sobrado branco de intrincados quadrados amarelos, um precioso cofre com dezenas de gavetas incrustadas de pedra dura e de estuque, escrivaninha, mesa central e todo o mobiliário num estilo Amagioline cheio de brio, de execução rústica, com figuras de caçadores, de cães, de feitos venatórios, que se agitavam, todos cor de âmbar, sobre o fundo de palissandro, mobiliário que a própria Conceta considerava antiquado e mesmo de péssimo gosto, mas que, vendido no leilão que se seguiu à sua morte, constitui hoje o orgulho de um rico mandatário quando a sua patroa oferece um coqueteio às amigas invejosas. Pelas paredes, retratos, aguarelas, imagens santas. Tudo muito limpo, muito em ordem. 2 coisas apenas podiam talvez parecer insólitas. No canto oposto ao leito avantajavam-se 4 enormes arcas de madeira pintadas de verde, cada uma com volumoso cadeado, e, diante delas, no chão, um montão de pelica em mau estado. Ao visitante ingênuo o pequeno quarto teria, quando muito, arrancado um sorriso, tão claramente se revelava nele a bondade bonacheirona, as preocupações de uma velha solteirona. Para quem conhecesse os factos, para Conceta, ele era um inferno de recordações mumificadas. As 4 arcas verdes continham dúzias de camisas de dia e de noite, de roupões, de fronhas, de lençóis cuidadosamente subdivididos em usados e por usar, o bragal de Conceta em vão confeccionado há 50 anos. Aqueles ferrolhos jamais se abriam, com medo que de lá saltassem demônios incongruentes, e, com a omnipresente umidade de Palermo, a roupa amarelecia, desfazia-se, inútil para sempre e para todos. Os retratos eram de mortos que ela já não amava, as fotografias de amigos que em vida tinham ferido e que, por isso apenas, ela não esquecera na morte. As aguarelas mostravam casas e lugares na maior parte vendidos, desbaratados por 10 réis de mel coado, por sobrinhos dissipadores. E se bem se olhasse o tal montículo de pelica carunchosa, notar-se-iam 2 orelhas espetadas, um focinho de madeira negra, 2 olhos atônitos de vidro amarelo. Era bem de có, há 45 anos morto, há 45 anos embalsamado, ninho de teias de aranha e da traça, odiado pelos criados que há dezenas de anos pediam que o deitassem ao lixo. Mas Conceta sempre a tal se opusera. Fazia questão em não se afastar da única relíquia do seu passado que não lhe inspirava sensações penosas. Mas as sensações penosas daquele dia, numa certa idade, cada dia traz, pontual, a respectiva pena. As sensações penosas daquele dia referiam-se todas ao presente. Bastante menos fervorosa do que Carolina, bastante mais sensível do que Catarina, Conceta tinha compreendido o significado da visita de Monsenhor, o vigário-geral, e previa-lhe as consequências. A ordem de afastamento de todas ou quase todas as relíquias, a substituição do quadro do altar, a eventual necessidade de reconsagrar a capela. Na autenticidade das relíquias ela nunca acreditara muito e tinha sempre pago com a atenção distraída de um pai que salda contas de brinquedos que a si próprio não interessam, mas que servem para conservar os filhos sossegados. A remoção desses objetos era-lhe indiferente. O que a pungia, o que constituía o espinho daquele dia, era a triste figura que a casa salina ia fazer agora, em face das autoridades eclesiásticas e, dentro em pouco, em face da cidade inteira. A reserva da igreja era o que de melhor no gênero se podia encontrar na Sicília, mas isso não queria dizer grande coisa. Dentro de 1 mês, de 2 meses, tudo se saberia. Como tudo se sabia nessa ilha que em vez do tridente grego deveria ter como símbolo próprio a siracusana orelha de Dionísio que repercute o mais leve suspiro 50 metros em redor. E ela, além disso, sempre tivera em muita conta a estima da igreja. O prestígio do nome em si mesmo tinha se desvanecido pouco a pouco. O patrimônio, dividido e redividido, na melhor das hipóteses, equivalia ao de tantas outras casas menos ilustres e era muitíssimo mais pequeno que o de alguns opulentos industriais. Mas, no que diz respeito à igreja, às suas relações com ela, os Salinas tinham sempre conservado a sua proeminência. Era preciso ver como sua eminência recebia as 3 irmãs quando elas iam visitá-lo pelo Natal. Mas agora entrou uma criada de quarto. Excelência, está a chegar a princesa. O automóvel já está no pátio. Conceta levantou-se, ajeitou os cabelos, lançou sobre os ombros um chale negro de rendas, reassumiu o olhar imperial,
e chegou à antecâmara quando Angélica já subia os últimos degraus da escadaria exterior. Sofria de varizes. As suas pernas, que sempre tinham sido um poucochinho curtas demais, sustentavam-na mal, e avançava apoiada ao braço de um servidor cujo gabão negro se abria ao subir a escada. Querida Conceta, minha Angélica, há quanto tempo não nos víamos? Desde a última visita tinham passado, para sermos precisos, apenas 5 dias, mas a intimidade entre as duas primas, intimidade semelhante, por vizinhança e sentimentos, a que muito poucos anos depois estreitaria italianos e austríacos em trincheiras contíguas, essa intimidade era tal, que 5 dias podiam, na verdade, parecer muitos. Muitos vestígios da beleza se descobriam ainda em Angélica, agora à beira dos 70. A doença que 3 anos depois a transformaria numa larva miseranda seguia já seu curso, mas estava ainda submersa nas profundidades do sangue. Os olhos verdes eram ainda os de antes, apenas levemente embaciados pelos anos, e as rugas do pescoço estavam escondidas por espessas fitas negras do capote que ela, viúva há 3 anos, usava. Não sem um coquetismo que podia parecer nostálgico. Que queres tu? Ia dizendo Conceta enquanto se dirigiam enlaçadas para o salão. Que queres tu? Com estas festas eminentes do 50º da expedição dos 1000 não tenho um minuto de meu. Calcula que, há dias, vieram dizer-me que eu fazia parte da comissão de honra. Uma homenagem à memória do nosso Tancredo, não há dúvida, mas uma trabalheira para mim. Pensar no alojamento dos veteranos que virão de todos os cantos da Itália, distribuir convites para a tribuna sem ofender ninguém, assegurar a adesão de todos os presidentes dos municípios da ilha. A propósito, querida, o presidente da Câmara de Salina é um clerical e recusou-se a tomar parte no desfile, por isso pensei logo no teu sobrinho, em Fabrício. Tinha ido fazer-me uma visita, catrafileio. Não pôde dizer-me que não, e, assim, no fim do mês vamos vê-lo a desfilar de casacão, Rua da Liberdade abaixo, à frente de um grande cartaz com o nome de Salina em letras deste tamanho. Não te parece um belo golpe? Um Salina a prestar homenagem a Garibaldi. Será uma fusão da velha e da nova Sicília. Pensei também em ti, querida. Aqui tens um convite para a tribuna de honra, mesmo à direita da tribuna real. E tirou da bolsinha parisiense um cartãozinho vermelho garibaldino, de cor idêntica à da faixa de seda que Tancredo durante algum tempo usará por cima do colarinho. Carolina e Catarina vão ficar ofendidas, continuou a dizer da maneira mais arbitrária, mas eu só podia dispor de um lugar. De resto, tu tens mais direito a ele do que elas. Eras tua prima preferida do nosso Tancredo. Falava muito e falava bem. 40 anos de vida em comum com Tancredo, coabitação tempestuosa e intermitente, mas suficientemente longa, apagaram-lhe os últimos vestígios do acento e das maneiras de Dona Fugata. Tinha-se mimetizado ao ponto de fazer, cruzando-as e torcendo-as, aquele gesto elegantíssimo de mãos, que era uma das características de Tancredo. Lia muito, e sobre a sua mesa de cabeceira os mais recentes livros de Anatole France e de Paul Bourget alternavam com os de De Annunzio e de Matilda Serão. E no salão de Palermo passava por especialista em arquitetura dos castelos do Loire, sobre os quais discorria muitas vezes com exaltação imprecisa, contrapondo, talvez inconscientemente, a serenidade renascentista deles à inquietação barroca do palácio de Dona Fugata, contra o qual nutria uma aversão inexplicável para quem não lhe conhecesse a infância submetida e abandonada. Mas que cabeça a minha, querida! Esquecia-me dizer-te que daqui a pouco virá cá o Sr. Tassoni. É meu hóspede na Vila Falconeri e quer conhecer-te. Era um grande amigo do pobre Tancredo, um seu companheiro de armas também, e parece que lhe ouviu falar de ti. O nosso querido Tancredo. O lencinho de fímbria subtil saiu da bolsinha, enxugou uma lágrima dos olhos ainda belos. Conceta tinha sempre intercalado uma ou outra frase aqui, além, no zumbido contínuo da voz de Angélica. Ao nome de Tassoni, porém, calou-se. Revi a cena, tão longínqua mas clara, como uma paisagem que se descobre através de um óculo às avessas. A grande mesa branca circundada de tantos mortos, Tancredo perto dela, agora também desaparecido, de resto, ela própria, o que estava, de facto, se não morta. A narrativa brutal, o riso histérico de Angélica, as suas, não menos histéricas, lágrimas. Fora a reviravolta da sua vida, aquela. A estrada que seguirá então tinha-a conduzido até aqui, a este deserto nem sequer habitado pelo amor, extinto, e pelo rancor, apagado. Soube dos aborrecimentos que tiveram com a Cúria. Que miudinhos! Mas por que não me preveniste? Alguma coisa teria podido fazer. O cardeal deve-me favores, sabes? Receio bem que agora seja tarde demais.
mas vou trabalhar nos bastidores. De resto, estou convencida que não vai ser nada. O Sr. Tassoni, que chegou daí a bocado, era um velhinho muito elegante, cheio de vivacidade. A sua fortuna, grande e ainda em aumento, fora conquistada à custa de competições e lutas, o que, longe de o amolecer, o mantivera num contínuo estado energético que, agora, superava os anos e os tornava fogosos. De uma permanência de poucos meses no exército meridional de Garibaldi ficará-lhe um ar militarão destinado a nunca se apagar. Esse ar unido à cortesia formara um filtro que lhe proporcionara, primeiro, muitos doces sucessos e agora, acrescentado ao número das suas ações, lhe permitia, egregiamente, aterrorizar conselhos de administração bancários e algodoeiros. Meia Itália e grande parte dos países balcânicos cosiam os botões com os fios da empresa Tassoni e companhia. Minha senhora, ia ele dizendo a Concetta, enquanto se sentava ao pé dela num escabelo baixo, próprio para a pajem, e que precisamente por isso escolhera o minha senhora, realiza-se agora um sonho da minha juventude longínqua. Quantas vezes, nas gélidas noites de acampamento sobre o Volturno ou à volta das espaldas de Gaeta cercada, quantas vezes o nosso inesquecível Tancredo me falava de Vossa Excelência. A mim, parecia-me conhecê-la, minha senhora, e haver frequentado esta casa entre cujas paredes decorreu a juventude indômita do meu amigo. Sou feliz por poder, se bem que com atraso, depor a minha homenagem aos pés de quem foi a consoladora de um dos mais puros heróis da nossa libertação. Concetta estava pouco afeita a conversar com gente que não conhecia desde a infância, e era pouco amante da leitura. Não tinha tido, portanto, meio de se imunizar contra a retórica e, por isso, era sensível ao seu fascínio a ponto de ficar dela possessa. Comoveu-se com as palavras do senador, esqueceu a anedota guerreira cinquentenária, deixou de ver em Tassoni o violador de conventos, escarnecedor de pobres religiosas estarrecidas, mas um velho, um sincero amigo de Tancredo, que falava dele com afecto, que lhe trazia a ela, sombra, uma mensagem do morto transmitida através das águas mortas do tempo, que os desaparecidos tão de raro conseguem transpor. E que lhe dizia de mim o meu querido primo? Perguntou a meia voz, com uma timidez que fazia reviver a mocinha de 18 anos naquele acervo de seda negra e de cabelos brancos. Ah! Tanta coisa! Falava de si quase tanto como de Dona Angélica. Esta era para ele o amor. A senhora, ao invés, era a imagem da adolescência suave, daquela adolescência que para nós, soldados, tão célere passa. O gelo apertou de novo o velho coração, e já Tassoni, levantando a voz, se voltava para Dona Angélica. E recorda-se, princesa, do que ele nos disse em Viena há 10 anos. Voltou-se outra vez para Concetta, explicando. Eu tinha lá ido com a delegação italiana negociar o tratado de comércio. Tancredo, com aquele seu grande coração de amigo e de camarada, com a sua afabilidade de grande senhor, hospedou-me na embaixada. Talvez o tornar a ver um companheiro de armas naquela cidade hostil tivesse comovido e quantas coisas do seu passado não nos contou então. Num camarote da ópera, entre 2 actos do De Giovanni, confessou-nos, com a sua ironia inigualável, um pecado, um seu imperdoável pecado, como dizia ele, cometido contra si, sim, contra si, minha senhora. Parou um instante para dar tempo a que se preparassem para a surpresa. Imagine que nos narrou como certo dia, durante um jantar em Dona Fugata, se permitiu inventar uma fábula e contar-lhe, uma fábula guerreira sobre os combates de Palermo, e como a senhora acreditou nele e se ofendeu porque o pequeno facto era um tanto audaz para a opinião de há 50 anos. A senhora exprobara-lhe. Era tão encantadora, dizia, a fixar-me com seus olhos encolerizados e com os lábios graciosamente entumecidos de ira como os de cachorrinho enraivecido, era tão encantadora que se não me tivesse contido Telaia beijado mesmo ali, diante de 20 pessoas e do meu temível tio. Vossa Excelência, minha senhora, tê-lo-á olvidado, mas Tancredo recordava-o muito bem, tanta delicadeza havia naquele coração, recordava-o também porque esse delito cometera-o ele precisamente no dia em que encontrara Dona Angélica pela primeira vez. E saudou a princesa com daqueles gestos de homenagem, à direita baixando-se no aro cuja tradição goldoniana se conservava apenas entre os senadores do reino. A conversa continuou ainda por algum tempo, mas não se pode dizer que Concetta nela tivesse tomado grande parte. A imprevista revelação penetrou no seu espírito com lentidão, e, ao princípio, não a fez sofrer demasiadamente. Mas quando as visitas se despediram e se foram embora, ficando sozinha, começou a ver mais claro, por consequência, a sofrer mais. Os espectros do passado há anos que estavam exorcizados, em contravance, naturalmente, dissimulados em tudo,
Eram eles que enchiam de amargura a comida, de tédio a companhia. Mas o seu verdadeiro rosto há muito tempo já se não mostrava. Agora, eis que se revelava, envolto na fúnebre comicidade das dores irreparáveis. De certo seria absurdo pretender que Conceta amasse ainda Tancredo. A eternidade dos amores dura pouco, não 50 anos. Mas da mesma maneira que uma pessoa há 50 anos curada de varíola ostenta ainda as marcas no rosto, possa embora ter esquecido o tormento do mal, ela trazia na sua oprimida vida actual as cicatrizes da própria desilusão daí em diante quase histórica, tão histórica que se lhe celebrava oficialmente o cinquentenário. Até esse dia, quando ela, raramente, tornava a pensar em tudo quanto acontecerá em Dona Fugata naquele verão longínquo, sentia-se sustentada por um sentimento de martírio suportado, de injustiça sofrida, pela animosidade contra o pai, que tinha descurado dela, por um sentimento lancinante em relação ao outro morto. Agora, ao contrário, estes sentimentos derivados, que tinham constituído a armadura de todo o seu modo de ser, desfaziam-se também. Não tinha havido inimigos, mas uma única adversária, ela própria. O seu futuro tinha sido assassinado por imprudência sua, pela raiva impetuosa do Salinas, e escapava-lhe agora, precisamente no momento em que após dezenas de anos as suas recordações voltavam a viver, a consolação de poder atribuir a outros a própria infelicidade, consolação que é o último filtro enganador dos desesperados. Se as coisas tinham sido como dizia Tassoni, então as longas horas passadas em saborosa degustação de ódio diante do retrato do pai, o ter escondido a mínima fotografia de Tancredo para não ser obrigado a odiá-lo também, tinham sido estúpidos erros, pior, injustiças cruéis. E sofreu quando lhe tornou à mente a inflexão calorosa, o acento suplicante de Tancredo, quando pedia ao tio que o deixasse entrar no convento. Tinham sido palavras de amor em sua intenção aquelas, palavras incompreendidas, afugentadas pelo seu orgulho, e que, em face da sua aspereza, tinham batido em retirada, a cauda entre as pernas como cachorrinhos espancados. Do fundo atemporal do seu ser uma dor subiu manchando-a toda, ante aquela revelação da verdade. Mas era então essa a verdade? Em nenhum lugar como na Sicília a verdade tem tão breve vida. Deu-se o facto a 5 minutos e já o seu núcleo genuíno desapareceu, camuflado, aformoseado, desfigurado, oprimido, anulado pela fantasia e pelos interesses. O pudor, o medo, a generosidade, a má vontade, o oportunismo, a caridade, todas as paixões, as boas como as más, se precipitam sobre o facto e reduzem-no a pedaços. Num instante, deixa de existir. E a infeliz Conceta a querer encontrar a verdade de sentimentos não exprimidos, mas apenas entrevistos meio século antes. Já não havia a verdade. A sua precariedade fora substituída pela irrefutabilidade da dor. Entretanto, Angélica e o senador faziam o breve trajecto até a Vila Falconeri. Tassoni parecia bastante preocupado. Angélica disse, tinha tido com ela uma efêmera ligação galante há 30 anos, e conservava aquela insubstituível intimidade que dão algumas horas passadas entre os mesmos lençóis, receio ter de qualquer maneira ferido a sua prima. Notou como estava silenciosa no fim da visita? Ficaria desolado. É uma senhora tão simpática. Creio bem que sim, Vitório, respondeu Angélica, exasperada por duplo, se bem que fantasmagórico, ciúme. Ela estava doidamente apaixonada por Tancredo, mas ele nunca fez caso dela. E, destarte, uma nova pasada de terra veio cobrir o túmulo da verdade. O cardeal de Palermo era deveras uma santa alma, e, agora que há tanto tempo já não existe, permanecem vivas as recordações da sua caridade e da sua fé. Quando vivo, porém, julgavam-no bem diversamente. Não era siciliano, não era sequer meridional ou romano, e deste modo a sua atividade de setentrional esforçara-se muitos anos antes por fazer levedar a massa inerte e pesada da espiritualidade ilhoa, em geral, e do clero, em particular. Coadjuvado por 2 ou 3 secretários da sua terra, julgara ele, nos primeiros anos, ser possível remover abusos, desimpedir o terreno dos mais flagrantes empecilhos. Mas depressa teve de reconhecer que era disparar tiros em algodão em rama. O pequeno furo produzido no momento era colmatado, após breves instantes, por milhares de fibrilhas cúmplices, e tudo ficava como dantes, com a mais o custo da pólvora, o ridículo do esforço inútil e o deterioramento do material. Como a todos aqueles que, naqueles tempos, queriam reformar o que quer que fosse a maneira de ser siciliana, depressa se formara acerca dele a fama de original, o que nas circunstâncias ambientais era exato, e tivera de contentar-se com passivas obras de misericórdia, as quais, de resto, mais não fizeram do que diminuir ainda sua popularidade. Quando elas exigiam acaso dos beneficiários a ainda que mínima fadiga de
por exemplo, se deslocarem ao palácio arquiepiscopal. O prelado ancião, que na manhã de 14 de maio se dirigiu à Vila Salina, era portanto um homem bom, mas desiludido, que tinha acabado por assumir em relação aos seus diocesanos uma atitude de desdenhosa misericórdia, muitas vezes, aliás, injusta, atitude que o levava a adoptar maneiras bruscas e cortantes que cada vez mais o submergiam nos pântanos da desafeição. Ora, as três manas Salina estavam, como sabemos, fundamentalmente ofendidas com a inspeção à sua capela. Porém, almas infantis e afinal de contas femininas, antegozavam dela satisfações secundárias, mas inegáveis, como receber em sua casa um príncipe da igreja, poder mostrar-lhe o Fausto da casa Salina, que elas de boa fé julgavam ainda intacta, e, antes de mais, poder por meia hora ver borboletear em casa delas uma espécie de sumptuoso volátil vermelho, e admirar-lhe os tons vários e harmônicos das diversas púrpuras e o jaspeado das pesadíssimas sedas. As pobrezinhas, porém, estavam destinadas a ser desiludidas mesmo nesta última tão modesta esperança. Quando elas, tendo descido ao fundo da escada exterior, viram sair da carruagem sua eminência, tiveram de verificar que ele se pusera em pequeno uniforme. Sobre a severa sotaina negra, apenas minúsculos botõezinhos purpúreos indicavam a sua altíssima dignidade. Malgrado o rosto de ultrajada bondade, o cardeal não tinha maior imponência que o arcipreste de Dona Fugata. Foi cortês mas frio, e, talvez com demasiado tacto, soube mostrar respeito pela casa Salina e as virtudes individuais das suas senhoras e desprezo pelas ineptidões e pela devoção formalista destas. Não deu réplica às exclamações de Monsenhor, o vigário-geral, perante a beleza das mobílias que havia nos salões que atravessavam, recusou o mínimo refresco. Muito obrigado, minha senhora, um pouco de água apenas. Hoje é a véspera da festa do meu santo patrono. Não se sentou sequer. Foi direito à capela, ajoelhou-se um instante ante a Madonna de Pompeia, inspecionou de fugida as relíquias. Abençoou, porém, com paternal mansuetude as donas da casa e a criadagem, todos ajoelhados na sala de entrada, e depois. Minha senhora, disse a Conceta, que tinha no rosto sinais de uma noite de insônia, durante 3 ou 4 dias não se poderá celebrar na vossa capela o ofício divino. Terei o cuidado de fazer proceder o mais depressa possível a uma reconsagração. Segundo me parece, a imagem da Madonna de Pompeia ocupará dignamente o lugar do quadro que está agora no altar, o qual, de resto, poderá fazer companhia às belas obras de arte que admirei ao atravessar os vossos salões. Quanto às relíquias, deixo aqui Dom Tachotti, meu secretário e sacerdote dos mais competentes. Ele examinará os documentos e comunicar-vos-á os resultados das suas investigações. Quanto decidir será como se o houvesse decidido eu próprio. Deixou benignamente que todos lhe beijassem o anel e subiu pesadamente para a carruagem mais o seu reduzido séquito. As equipagens não tinham ainda alcançado a curva dos Falconeri, já Carolina, as maxilas cerradas e os olhos cintilantes, exclamava, quanto a mim, este papa é turco, enquanto dava cheirar éter sulfúrico a Catarina. Conceta conversava calmamente com Dom Tachotti, que lá tinha acabado por aceitar uma chávena de café e um babá. Depois o sacerdote exigiu a chave da caixa dos documentos, pediu licença e retirou-se para a capela, não sem primeiro ter tirado da sua bolsa um martelinho, uma serra pequena, uma chave de parafusos, uma lupa e 2 lápis. Fora aluno da Escola de Paleografia do Vaticano. Ainda por cima era piemontês. O seu trabalho foi longo e rigoroso. O pessoal ao passar diante da entrada da capela ouvia marteladinhas, rangidos de parafusos e suspiros. 3 horas depois, Dom Tachotti reapareceu com a sotaina coberta de pó e as mãos negras, mas contente e com uma expressão de serenidade no rosto cheio, de óculos. Pedia desculpa por trazer na mão um grande cesto de vime. Tomei a liberdade de me apropriar deste cesto para pôr o rebotalho. Importar-se-ão, por acaso, que o pouse mesmo aqui. E depois num ângulo o cesto que transbordava de papéis rasgados, de cartões, de pequenas caixas cheias de ossinhos e cartilagens. Tenho o prazer de vos comunicar que encontrei 5 relíquias perfeitamente autênticas e dignas de serem objeto de devoção. O resto está ali, disse, mostrando o cesto. Podiam dizer-me, minhas senhoras, onde poderei escovar-me e lavar as mãos. Voltou 5 minutos depois e enxugava as mãos numa toalha em cuja fimbre um leopardo, bordado a vermelho, dançava. Esquecia-me de dizer-lhes que as molduras estão em ordem em cima da mesa da capela. Algumas são verdadeiramente muito belas. Despedia-se. Minhas senhoras, os meus respeitos. Catarina, porém, recusou-se a beijar-lhe a mão. E do que ficou no cesto, o que devemos fazer?
Absolutamente aquilo que quiserem, minha senhora, guardá-lo ou deitá-lo ao lixo, não tem valor algum. E porque Conceta queria mandar aparelhar uma carruagem para o levar. Não se dê ao incômodo, minha senhora. Vou almoçar com os oratorianos aqui a 2 passos. Não preciso de nada. E, tornando a pôr na bolsa os instrumentos, lá se foi de pé ligeiro. Conceta retirou-se para o seu quarto. Não sentia a mínima sensação. Parecia-lhe viver num mundo conhecido mas estranho, que já tivesse exaurido todos os impulsos que podia ceder, e que consistisse, daí em diante, em puras formas. O retrato do pai não era mais que alguns centímetros quadrados de tela, as caixas verdes alguns metros cúbicos de madeira. Daí a nada trouxeram-lhe uma carta. O sobrescrito estava lacrado a negro com uma coroa em relevo. Caríssima Conceta, soube da visita de Sua Eminência e estou contente por se terem podido salvar algumas relíquias. Espero conseguir que Monsenhor, o vigário-geral, venha celebrar a primeira missa na capela reconsagrada. O senador Tassoni parte amanhã e recomenda-se a tua boa recordação. Irei ver-te em breve e entretanto beijo-te com afecto e igualmente a Carolina e Catarina. Tua, Angélica. Continuou a não sentir nada. O vazio interior era completo. Apenas do montão de Pelica se exalava uma névoa de mal-estar. Era a dor desse dia. Até o bom do Bendicó lhe insinuava recordações amargas. Tocou a campainha. Aninhas disse, este cão está realmente cheio de caruncho e de pó. É demais. Leva-o. Deita-o fora. Quando arrastavam a carcaça para fora, os olhos de vidro fixaram-na com a humilde repreensão das coisas que se rejeitam, que se querem anular. Poucos minutos depois, o que restava de Bendicó foi arrojado para o canto do pátio que o carro do lixo visitava todos os dias. Durante o voo, janela abaixo, a sua forma recompôs-se um instante. Dir-se-ia dançar no ar um quadrúpede de longos bigodes, e a destra anterior erguida parecia amaldiçoar. Depois, a paz tornou a cair sobre um montículo de poeira lívida. Fim do livro. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.